Vamos à aula 4, então, onde eu vou falar um pouquinho sobre a parte de Drug Delivery. Como eu já comentei com vocês, a gente falou tudo sobre a parte de microagulhamento, onde eu vou fazer a perfuração, vou criar os meus microcanais na pele, através dos meus dispositivos, e depois que eu fiz a formação destes canais, eu posso entrar então com o meu Drug Delivery. Mas o que seria isso? O Drug Delivery é a entrega de um dermocosmético, de um ativo, de forma controlada em camadas específicas da minha pele, em camadas mais profundas, digamos assim. Então eu fiz essas pequenas perfurações, aproveitando que eu formei estes canais, eu consigo colocar alguns ativos e fazer que ele seja absorvido nessa pele, trazendo resultados melhores e trazendo resultados, então, mais específicos para aquilo que o meu paciente necessita. Mas como que funciona, então, este Drug Delivery, tá? Ele vai estar associado ao microagulhamento. O Drug Delivery ele pode ser associado a outras técnicas também, onde eu vou ter essa formação de pequenos canais e eu consigo, então, essa absorção dos ativos de uma forma mais aprimorada. Então, por exemplo, finalizei meu microagulhamento, criei meus microcanais, como a gente pode ver na imagem, eu consigo aumentar muito mais a absorção destes meus ativos. Eu consigo aumentar em até 80%. Se eu não tenho essa formação desses canais, eu consigo fazer uma absorção muito baixa, trazendo resultados inferiores. Então, microagulhei, entreguei a substância, eu consigo absorção muito maior. Aqui eu trouxe um artigo mais para a gente conseguir ver que realmente a gente consegue uma absorção de 80 a 500 vezes muito maior quando a gente faz essa técnica de Drug Delivery associado ao microagulhamento, o que, querendo ou não, traz resultados melhores e isso acontece de forma tópica, ou seja, totalmente segura. E quando a gente fala em fazer então o Drug Delivery, eu posso trabalhar com cosméticos que são convencionais ou eu posso melhorar ainda mais esses meus resultados trazendo junto com o meu dermocosmético a nanotecnologia, que é o que eu quero falar um pouquinho mais aqui para vocês agora. Então, a nanotecnologia, ela é basicamente faz com que aqueles ativos, aquele meu ativo principal que estava num tamanho de molécula grande, eu consiga diminuir e fazer com que ela seja absorvida de uma forma mais profunda e mais intensa. Então, eu consigo aumentar a quantidade e entregar em camadas mais profundas da minha pele. A nanotecnologia, ela vai trazer muitos diferenciais, então, principalmente, eu consigo reduzir efeitos adversos, eu consigo melhorar a hidratação, eu consigo aumentar a solubilidade destes meus ativos, diminuir a incompatibilidade de um ativo com o outro, eu consigo trabalhar, como eu já falei, em camadas mais profundas, aumentar a quantidade de absorção, eu consigo ter efeitos potencializados na minha pele, como a gente consegue ver ali na imagem, onde eu tenho cosmético convencional e eu consigo uma absorção um pouquinho menor, uma absorção mais pobre, e quando a gente coloca esse mesmo dermocosmético através da nanotecnologia, eu consigo então resultados muito melhores, uma absorção muito melhor. E aqui é um artigo também falando para que vocês consigam entender um pouquinho mais, que ele fala exatamente isso. Então, que quando eu tenho um ativo que ele está nanoencapsulado, que ele está nesse tamanho de partícula menor, eu consigo uma absorção muito melhor, trazendo então resultados superiores aos nossos procedimentos. E aqui é outro artigo falando exatamente a mesma coisa, que quanto menor o tamanho da minha molécula, maior será o seu poder de penetração e difusão na pele. Então aqui é para vocês terem um pouco de embasamento científico junto e que vocês também possam mostrar isso em aulas e para os pacientes de vocês. Mas a gente tem que entender também que tem alguns ativos que eles são proibidos no Drug Delivery, que eu preciso ter cuidado no momento de fazer a escolha, no momento de fazer a compra deste meu dermocosmético, que são os conservantes, fragrâncias, porque o meu paciente ele pode ser alérgico a algum tipo, parabenos, emulsificantes, emolientes e assim por diante. Ácidos também a gente precisa tomar muito cuidado e os corantes por conta principalmente dessa parte alergênica que pode acabar causando no meu paciente. Mas a gente tem alguns ativos que não podem faltar e eles precisam estar presentes de forma assim, cotidiana. Ácido hialurônico, colágeno, silício orgânico, diacetilboldina, peptídeos, extratos naturais, vitamina E, vitamina C, ácido linoleico e assim por diante. Então a gente tem uma gama, que nem vocês podem ver aqui, de ativos que quando a gente vai fazer a escolha ali para determinado paciente, eu preciso que eles estejam presentes.
mas quando que eu vou utilizar cada um deles? Quando que eu vou fazer a escolha destes ativos? Então eu trouxe ele aqui para vocês verem de uma forma mais detalhada, tá? Então aqui eu tenho aqui os ativos para combate ao envelhecimento. Então aqui a gente pode usar o colágeno, o hexilressorcinol, o ácido ferrúlico, peptídeos, porque eles vão atuar na nossa pele, melhorando a firmeza, qualidade dérmica, atuando no anti-envelhecimento, então ele vai acabar auxiliando na prevenção de rugas e linhas e também a tratar essas pequenas disfunções que a gente já tem presente na região. Ativos antioxidantes, eles também são muito importantes porque os ativos que são antioxidantes, eles vão trabalhar nossos radicais livres, vai auxiliar ali a deixar a pele num tom mais uniforme, vai deixar aquela pele com um viço melhor e aumenta também a produção de colágeno. E como ativos antioxidantes, nós podemos citar aqui a vitamina E, a vitamina C, coenzima Q10, que são os principais e mais utilizados hoje nas formulações. Ativos clareadores, e aqui a gama é muito grande porque a gente tem muitos ativos que atuam nessa parte de clarear e fazer a parte de despigmentação dessa pele, onde a gente tem principalmente o ácido tranexâmico. Esse aqui eu acho ele excelente, gosto de dar ênfase nele, porque quando a gente trabalha com ele no microagulhamento, ele vai evitar o efeito rebote, que é eu ter aquela hiperpigmentação, fazer o meu microagulhamento e aquela hiperpigmentação fica mais aflorada, acabar hiperpigmentando mais. Então o ácido tranexâmico ele vai evitar, ele vai bloquear um pouquinho dessa formação de manchas, tá? Resveratrol, diacetilboldina hoje é um dos ativos mais concentrados que a gente tem para tratar principalmente melasma. Então quando a gente fala em melasma, sempre procurem ativos que tenham ele dentro da sua formulação, porque os resultados vão aparecer mais rápido. Aqui ainda temos o ácido cógico, que ele também vai atuar ali fazendo a uniformização desse tom de pele, e a niacinamida, que está cada dia mais presente hoje nos nossos ativos, nos nossos dermocosméticos, porque ele é excelente. Ele atua também ali na questão de uniformizar o tom de pele, mas melhora a qualidade dérmica, melhora a saúde da nossa pele. Ativos hidratantes, porque a nossa pele sempre precisa de hidratação e com isso a gente tem os dois principais, que é o ácido hialurônico e o pantenol. Então estes dois, quando a gente for trabalhar, precisa verificar se na formulação eles estão presentes, porque o primeiro passo para que a gente consiga um resultado de excelência é fazer a hidratação dessa pele. E por último, nós temos aqui também os ativos que são regeneradores e cicatrizantes. Então aqui a gente tem uma gama muito grande, que são os fatores de crescimento. A gente pode atuar também com os extratos naturais, PDRN, exossomos, e aqui a gente vai atuar então fazendo essa regeneração da nossa pele. Eles podem atuar não somente na parte ali de corpo e face, mas também no capilar também. Eles são bem importantes a gente fazer a utilização, tá? E nos vemos então na próxima aula.